A gente vive num momento de muita desinformação. Por causa da rapidez da informação que a gente tem hoje na internet, agora chegou o 5G, estão falando no 6G, e vai evoluir até um certo ponto. Será a tecnologia que vai destruir a vida na Terra? Isso nós já não temos mais dúvida. Se ela ajuda por um lado, ela ajuda a produzir alimento, ela ajuda a fazer as coisas mais rápido, a tecnologia a fazer coisas maravilhosas, equipamentos maravilhosos, ao mesmo tempo ela precisa escavacar o planeta, destruir o meio ambiente. A gente vê toda essa falácia, essa demagogia do clima, reuniões de líderes mentirosos falando do clima sem querer resolver nada. Eles vão até um certo ponto, enquanto não mexem nas finanças dos empresários que bancam eles. É tudo uma enrolação, uma enganação. Os maiores como economias do mundo, como China, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemanha, são os maiores poluidores da Terra. Então você vê que quanto mais é tecnológico, mais é poluidor. Mesmo que mude os combustíveis dos carros, que faça com o carro elétrico, que para mim eu nunca botei fé em carro elétrico, eu acho que sempre vai ser um fracasso. O Elon Musk está aí jogando dinheiro à toa enquanto poderia estar investindo o dinheiro dele, em vez de ser um narcisista e viver aí no seu lado na extrema direita falando merda, ele poderia investir em nascentes de rios, em preservar o meio ambiente e fazer outras coisas do que ficar com essa baboseira de vida em Marte, de passeio em foguete, que isso não tem vantagem nenhuma. Inclusive aí um ator que foi mais ele numa dessas viagens disse que parecia um velório lá dentro quando subiu e desceu de novo. Enfim, esse pessoal pensa muito em dinheiro, está envolvido na sua vaidade, na sua demência, e o planeta segue ao fim. O apocalipse falado por todas as religiões um dia vai acontecer. Não sabemos quando, não podemos dizer a data, mas a tecnologia será o gatilho que vai destruir tudo. Quanto mais avança a tecnologia, mais o mundo sofre, mais as pessoas ficam preguiçosas, odiosas, violentas, enfim, e os grandes vão engolindo os pequenos, as pessoas vão morrendo de fome, os pobres mais pobres, pode fazer o metaverso. Eu falei que o metaverso seria um fracasso, ou não seria nada daquilo que diziam, vai movimentar 8 bilhões de dólares. Está aí o Facebook demitindo, o Twitter demitindo, o TikTok parece ser um sucesso, mas é uma farsa. Um dia todos vamos saber o que é o TikTok, e assim por diante. Mas eu estou aqui para falar no lado espiritual de um assunto polêmico. Eu não gosto muito, por uma questão ética, de estar comentando a ideia dos outros, até porque não me interessa que ninguém comente as minhas ideias, mas quando se refere ao sagrado, algumas coisas me tocam profundamente. Então tem um escritor que ele já é bem velho, já vi entrevista deles no Joe, já vi em podcasts, já vi, o canal dele tem milhares de seguidores e ele espalha essas ideias ao mundo todo. Eu não quero dizer que ele está certo ou está errado. Eu quero dar apenas a minha opinião, assim como ele dá a dele, assim como ele pode dar sobre as minhas opiniões, se ele quiser. Mas eu acho que ele milita num terreno muito perigoso. Em primeiro lugar, ele não está errado de ter as crenças dele, de eu ter a minha crença, do internauta que está assistindo esse vídeo ter a crença, os que acompanham ele ter as crenças dele. Como eu falei desse tempo de desinformação, o que está acontecendo? Está gerando um movimento muito grande de ateísmo, de paganismo, contestando as velhas religiões que a gente sabe, o catolicismo, o kardecismo, todos, os budismo, o islamismo, todas tem manipulações, esconde a verdade, tem muita coisa que a gente não sabe o que é de verdade, os evangélicos, a gente não sabe até que ponto ali tem de verdade e o que tem de manipulação. A Torá, que é vendida pelos rabinos como um livro que caiu do céu, o que Moisés escreveu com a mão de Deus, a gente sabe que não é, que tem muita coisa, e as religiões colocam, se duvidar da Torá, está pecando. Os cristãos falam, se duvidar da igreja e discordar do Papa, não é católico. Ou seja, tem sempre um ponto ali de limite para você não avançar, para você sentir peso na consciência e não contestar e seguir. É o que os pastores hoje politiqueiros fazem.
Se você votar na esquerda, você não é evangélico. Os de direita dizem, se você votar na direita, você não é cristão. E é manipulação. Mas esse escritor, dizendo ele que já tem uns 50 livros, e o que a gente vê é que ele acredita em extraterrestre. Inclusive, ele diz que todas as religiões, ele diz que não tem a verdade. Ah, eu não posso garantir, é o que eu acredito e tal. Mas ele fala com muita certeza nas entrevistas, ele fala dando um sorrisinho. É igual um numerólogo que sempre dá entrevista no Raul Gil, que ele sempre fala, ah, é a mecânica, eu sou um engenheiro da numerologia e tal. Aí ele dá um sorrisinho. Isso para mim, quem conversa assim, para mim, é cinismo. A pessoa usando um certo cinismo. Ele faz uma afirmação e dá um sorrisinho, como que ele mesmo não acredita nele mesmo, mas ele quer passar como se fosse verdade. E ele tem uns livros, esse senhor, ele dizendo ele que já teve contato, já viu nave espacial, já teve contato com ET, que falaram com ele, que falam com ele, que os anjos falam com ele, que Javé fala com ele. E ele falou, eu já vi ele falar muitas coisas em podcasts, entrevistas, e eu já vi coisas em podcasts espiritualistas de pessoas que falam que viu tudo, que viu ET, que viu Sirius, que eu vi um cara um dia desse num programa, ele faz pinturas dizendo que a mediunidade dele revela quem é o avatar da pessoa em Sirius, em Andrômeda, o que tem os draconianos, que tem, enfim, que tem raças de outros planetas e que nós somos de outro planeta, que nós somos avatares e que tem vários multiversos, essas coisas de Doutor Estranho da Marvel. Mas o que me chamou mais a atenção é que ele tem uns livros sobre Javé, né? E ele fala do drama de Javé, o arrependimento de Javé, o não sei o quê. E é uma pessoa que leu muitas mitologias, ele estudou muitas mitologias, e isso é uma coisa muito perigosa. Eu também já li muitas mitologias, mitologias egípcias, hindus, maias. Há mais de 30 anos eu estudo, eu leio, mas isso não dá a você a certeza, não dá a você a revelação da verdade. Só que ele, no caso, ele não quer dizer que foi por causa dessas coisas que ele leu. Ele conhece todas as leituras, é uma pessoa que tem muitos dados, muito conhecimento, dá palestras, mas ele quer dizer que é algo espiritual que passam para ele, uma conexão com a mente dele, que ele vê visões, ele vê alienígenas, que a mente de um alienígena conecta com ele. Mas o que eu achei grave, ele fala de Jesus também de uma forma que eu discordo completamente. Nós não sabemos a verdade das faces de Jesus. Os evangelhos têm partes vazias, trechos da vida de Jesus que não estão lá. A gente sabe como se deu a história da igreja, como fundou a igreja. Tem muita coisa que ele fala, ele monta muitos dados e tal sobre isso, que eu já estudei e tenho essas convicções também. Apesar de eu discordar de muita coisa que está no campo esotérico, que diz que Jesus foi estudar na Índia, que viveu mais os essênios, ele não precisou de nada disso. Ele já tinha uma consciência que foi evoluindo por si mesmo, e aquela ida dele ao deserto, aquela meditação dele foi que destravou ali muita coisa. Ele não precisou de essênio, ele não precisou ir para a Índia, nem nada. Não há nenhuma citação nos evangelhos sobre isso. Mas ele fala, por exemplo, que Jesus estava inoculado, incubado, sei lá, tenta desqualificar ou diminuir a imagem de Jesus, como se Jesus fosse uma pessoa quase demente. Eu posso estar interpretando errado as palestras dele e os seguidores deles, que me perdoem se eu estiver errado, mas ele fala de Javé, por exemplo, de um ser que errou muito, estúpido, que está apodrecendo, que está doente, e que as células que ele colocou em nós também estão doentes, nós estamos apodrecendo porque Javé está apodrecendo, que ele está quase morto, um cadáver. Eu acho que a pessoa chega a um grau de conhecimento, é importante você acumular dados, você fazer pesquisas, você contestar as religiões, as coisas que são estabelecidas. Aí ele diz que está esclarecendo a verdade, lança cursos, já fez mais de 50 livros, que vai lançar mais, sempre com esse fundo, esse plano de fundo, essa tela de fundo, que são os ETs que conversam com ele, alienígenas que conversam com ele. Aí ele sempre diz,
Eu não me importo de quem não acredita no que eu estou dizendo. Só que eu sei que eu vi o ET assim assado, estava caminhando na praia e o disco voador ficou planando e eu vi descendo da nave e tal. Não duvido de nada. Enfim, acreditar em orixá também está no campo do dogma de fé. Acreditar em Deus está no campo do dogma de fé. Eu posso acreditar e não tem como provar. É uma questão de dogma de fé, de busca espiritual. Mas acontece que ele está escrevendo um livro e está passando essas certezas para as pessoas, como que ele é o grande descobridor da pedra filosofal religiosa no mundo, que ele sabe o que é verdade e o que é mentira, e que Javé para ele é um ser praticamente débil, enfim, que caiu, que eu aconselho a quem quiser ver os vídeos dele, para não dizer que eu estou exagerando, estou mentindo, é só procurar, o nome dele é Janval Elan, Janval Elan, ele que tem mais de 50 livros. Eu respeito a opinião dele, mas quando se fala em Deus, eu sinto a essência de Deus como uma essência boa. Os erros que tem nas escrituras, nos evangelhos, não são erros de Deus, são erros de quem escreveu. Aquela questão de Abraão, sobre pedir para sacrificar o filho e tal, aquilo tudo tem uma questão teológica muito profunda e filosófica por trás, que a pessoa não pode julgar de chamar de Deus de cruel, de blasfemar contra Deus, ou de chamar de Jesus. Ele diz que Jesus, que Deus está com raiva de Jesus, porque Jesus não cumpriu o plano de milênios que era para ser um Messias cruel, tirano, enfim. É um, eu realmente fiquei horrorizado com as conclusões que ele faz sobre Deus e sobre Jesus, com todo respeito. Os dados que ele usa, tem muito conhecimento de mitologias, enfim, ele parece que leu muita coisa, muitos livros, mas quando você adentra, você pula na piscina do conhecimento, que é por isso que tem lá a metáfora lá do Gênesis, da árvore do conhecimento, você não comer da árvore do conhecimento, você pode mergulhar numa certeza que você achar que aquela sua realidade é a verdade do mundo e não ser. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com isso quando fala de Deus, sobre Deus. Eu falo sobre orixá, sobre anjo, sobre tudo, mas quando se trata de falar de Deus, de um ser supremo, eu tenho muito cuidado de avançar, porque é uma questão muito fina falar de Deus. Até usar o nome de Deus, como os cabalistas não gostam que você fale o nome de Deus, que você não chame o nome de Deus, você querer julgar, dizer o que Deus pensa, que Deus está apodrecendo, que Deus está doente, que Deus precisa mais dos humanos que os humanos de Deus, enfim, esse tipo de coisa. Parece uma certa imbecilidade, com todo respeito, porque avança em terrenos muito finos, muito profundos, que está além da nossa consciência, está além da nossa compreensão. Falar de anjos, falar de orixás, falar de destino, falar de karma, falar de certas coisas que estão no nosso plano, falar que tem vários universos e que seres de outro universo comunicam com ele, e que deuses de outro universo, enfim. Uma coisa eu concordo com ele, quanto a Deus, um Deus superior, que só tem amor, bem iluminado, que talvez esteja acima de Javé, dos outros deuses que nós conhecemos aqui. Eu concordo com essa teoria. Mas também você dizer que Javé é alguém que está apodrecendo, que teve vários erros, julgar Deus, querer julgar Jesus. Nós sabemos que Jesus era um Deus, é uma personagem histórica que realmente existiu, mas é um dogma de fé que tem que ser respeitado. E Deus, Javé, é um nome muito sagrado, muito santo também, que tem que ser respeitado. E não devemos atribuir erros a ele, ou loucura a ele, ou que ele está morto, ou que ele está apodrecendo. Isso é um absurdo, a pessoa tem que ter um certo limite para falar dessas coisas tão profundas.